Olá pessoal, vamos aí então com mais um vídeo, Biblioteca de Babel. E como foi anunciado no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, James Joyce, Música de Câmara. É o primeiro livro do James Joyce. Bom, esse vídeo ele não vai tratar de uma análise, né, propriamente do livro, né? É mais uma resenha em que eu trago algumas curiosidades, também deixarei as minhas impressões, né, como sempre faço. E apresentando o livro, esse daqui trata-se de uma segunda edição da Iluminuras, né, editora Iluminuras, de 2002, com a tradução do Alípio Correia de Franca Neto. É uma edição bilíngue com várias ilustrações, né? Muito legal, muito bacana mesmo essa tradução, essa edição aqui da Iluminuras. Então vamos lá. Em 1907 foi publicado Música de Câmara, Chamber Music, né, que é o primeiro livro do James Joyce, que quase foi abortado pelo próprio Joyce, né, que desistiu de publicar na última hora, se não fosse o seu irmão Stanislaus, né, que o convencer a publicá-lo como planejado. Né. Então, por pouco aí esse livro não passaria de lenda, né? Como aconteceu com outros dois, né? O Joyce ele veio a destruir outros dois livros de poesia, um chamado Moods, Estados de Espírito, e Light and Dark, Luz e Escuridão, tá? Sobrando apenas meros fragmentos, né? Além de poemas de circunstâncias e canções que ele veio a escrever, mostrando aí as tentativas de se manter como poeta, né? De ser reconhecido como poeta. A sua última tentativa, sem sucesso, foi a coletânea Poems Peniche, né? Poemas um tostão cada, também foi traduzido, publicado pela editora Iluminuras. Eu vou trazer ele mais à frente. Esse segundo livro de poemas foi publicado em 1927, então logo depois de Ulisses, né, e antes de Finnegans Wake. Bom, já pelo nome do livro, Chamber Music, né, música de câmara, já vemos aí uma declaração de amor, né, que o Joyce tinha pela música. Aliás, ele foi um cantor de talento, né, participando e ganhando em concursos, né, concursos de canto. E na juventude ele pensou seriamente em seguir a carreira profissional com a música, né? Ele inclusive chegou a musicar o poema de número 11 deste livro, além de incentivar o músico irlandês Geoffrey Molyneux Palmer em uma carta datada do dia 19 de julho de 1909, em que o Joyce diz, abre aspas, espero que você possa musicar todos os poemas de música de câmara. Essa era, em parte, a minha ideia ao escrevê-lo. Na verdade, o livro é uma série de canções e, se eu fosse músico, suponho que eu próprio as teria musicado. Fecha aspas. Bom, o que de fato aconteceu, né? Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do YouTube com o livro musicado por Geoffrey, né? Então, o trabalho aí do Geoffrey Molyneux, fazendo adaptação, né, musicando aí os poemas da música de câmara, né, desse primeiro livro. Todos os poemas, inclusive. Além do projeto do Geoffrey Molyneux, nós temos também aí
Uma versão moderna, se eu não me engano, é de 2017, enfim, é algo bem recente. É um projeto chamado Fire Records James Joyce Chamber Music Project, que reúne vários músicos, né? Cada artista apresenta uma versão de cada poema do livro, musicado, e que particularmente eu achei assim sensacional, gostei muito, e com certeza o Joyce também aprovaria, né? Eu também não posso me esquecer do ex-Pink Floyd, Syd Barrett, no seu primeiro álbum solo de 1970, o The Madcap's Loud. O Syd Barrett musicou o quinto poema do livro, né, com o título de Golden Hair. Então isso prova que o primeiro livro do Joyce, Música de Câmara, está vivo e pulsante em pleno século XXI. Tá? E o desejo de Joyce de ter o seu livro de canções, né, musicado, foi além do que ele imaginava, né? Pois ainda hoje, depois de mais de 100 anos da sua existência, né, da sua publicação, esses poemas vêm sendo cantados, né, interpretados por outras vozes. Então, muito legal, muito interessante isso. O James Joyce, ele gostava dessas áreas, né, da canção elisabetana, né, dessa união também entre poesia e música. Esse livro, esse primeiro livro, ele apresenta 36 poemas, né, é composto de 36 poemas sem título, né, apenas numerados. E, segundo consta, a organização desses poemas no livro foi feita pelo irmão do Joyce, né, o Stanislaus, obedecendo aí uma sequência musical aproximada, né? Seria Allegretto, Andante, Cantabile e Mosso. E além do título, também sugerido pelo Stanislau, né? Chamber Music, e que acabou sendo aceito aí pelo James Joyce. Esses poemas foram escritos entre 1901 a 1904. O livro foi então publicado, né, como já disse, em 1907. Né? Bom, com relação ao título, também existe uma história bem engraçada que supostamente teria dado nome à origem do título do livro, né? O nome do livro. E a história ela é narrada, ela é contada pelo biógrafo Chester Anderson, né? Que ele nos conta que o Joyce e o Hogarth, né, outro poeta irlandês, certa vez levaram um manuscrito com poemas para ser lido para uma viúva, né, chamada Jenny. E aí levaram lá umas garrafas com cerveja Guinness, né? Depois de um tempo lendo os poemas e bebendo, a alegre viúva foi urinar no seu penico, né? E penico em inglês é chamado de chamber pot, né? E então essa viúva foi urinar no penico atrás de um biombo, enquanto os dois poetas, né, do outro lado ouviam ela urinar, né, o barulho da urina no pinico. E aí veio o título Chamber Music, né? E como bem lembrou o biógrafo, né, o termo Chamber Music, que aparece em Finnegan's Wake, né, algo como música criada na vergonha ou gerada na vergonha, né, seria uma espécie de alusão a essa história, tá? Bom, foi uma boa observação que o Paulo Visioli, no livro James Joyce e sua obra literária, em que ele mostra em que o título do livro, Música de Câmara,
ele soa despretensioso. Afinal de contas, se trata de uma orquestra em um grande concerto de música sinfônica, mas simplesmente músicos, alguns músicos reunidos para a execução de uma peça musical, né? Assim como o próprio Alípio Correia, ressaltando sobre o título do segundo livro de poemas, né, o Poemas um Tostão Cada, significando que o próprio Joyce considerava que o valor de seus poemas não passavam de meros centavos, né? Então o próprio Joyce, no título do livro, do segundo livro, desvalorizando os seus poemas, né? Bom, apesar de ter passado quase que despercebido pelo público em geral, o livro Música de Câmara foi recebido com louvor por um pequeno grupo. E nesse pequeno grupo estava o grande crítico e poeta Ezra Pound, né? Foi uma figura central do modernismo e que se tornou amigo e patrono do Joyce, né? Então Pound tentou inserir o Joyce no movimento poético anglo-saxônico chamado imagismo. Então a poesia imagista, ela buscava criar versos com uma linguagem objetiva, clara, que valorizasse as imagens, né? Daí o título, o nome do movimento, e cuja característica principal era isolar uma imagem para revelar a sua essência, né? Indo aí contra o sentimentalismo dos poetas do movimento romântico e tudo mais. Então, em 1914, saiu uma das antologias mais importantes do movimento imagista, chamada The Imagists and Anthology, em que o Joyce participa com o poema I Hear an Army, né? Que é um poema, o poema que encerra o livro Música de Câmara. E nessa antologia, o próprio Ezra Pound também participa, entre outros poetas, né? E se eu não estou enganado, se não me falha a memória, o próprio Jorge Luiz Borges também, por algum tempo, se envolveu com o movimento imagista, né? Esse grupo de poetas, né? Bom, agora, assim, falando grosseiramente, nós podemos nos perguntar, o Joyce ele foi um bom poeta? Porque até então, né, o Joyce ele é conhecido pela sua prosa, principalmente por Ulisses, o retrato do artista quando jovem, né? Ou Dublinenses, né? Quando a pessoa conhece um pouco mais do Joyce. Bom, os poemas, as canções do livro Música de Câmara são simples, mas longe de ser simplórios, né? São singelos, mas em nada apelativos, nem inocentes. E eles têm o seu brilho próprio, né? O seu equilíbrio. Então, podemos ver o jovem Joyce buscando a sua voz própria, né? Para se expressar poeticamente. Então James Joyce ele foi um poeta, no mínimo mediano, né, se considerarmos apenas a sua escrita em verso, tá? Isso porque há críticos joycianos, né, que alegam, que sustentam que a sua grande poesia está na sua prosa. E sim, de fato, há muita poesia inserida na sua prosa, né? E ela aparece aqui e ali de maneira inevitável, em meio à sua intrincada prosa, né? Principalmente em Ulisses e mais ainda em Finnegans Wake. Tá? Pelo menos eu vejo dessa forma. Que Finnegans Wake, né, é uma espécie de poema pesadelo mítico. Né? E muitos até concordam que Finnegans Wake é uma prosa poética já em sua forma. Tá? Bom, e sim, Música de Câmara é um livro de poemas que não pode ser ignorado, né? Ainda que
seja colocado como obra de segunda ordem na bibliografia joyciana. Mas como Joyce poderia, né, em versos, como é que Joyce poderia competir com T.S. Eliot e a sua obra The Wasteland, né, A Terra Desolada ou Devastada, enfim. Sendo The Wasteland uma das obras poéticas mais importantes do século XX. Né? Então, como é que o Joyce poderia competir com isso? Como é que música de câmara poderia competir com The Wasteland? Né? Da mesma forma, como é que música de câmara poderia competir com os cantos de Pound? Tá? Como é que o Joyce poderia se equiparar aos poetas consagrados, aos mestres do século XX? Né? Considerando apenas o seu trabalho em verso, considerando apenas a poesia propriamente dita. Né? Como é que se poderia colocar em pé de igualdade com o seu próprio conterrâneo, né, o poeta William Butler Yeats? Então, fica difícil. Então, nesses termos, não dá para dizer que o Joyce foi um poeta de reconhecimento. Ele não foi reconhecido, né, como poeta, e nem poderia, porque assim, a briga era complicado, né? Nomes aí como Yeats, Pound, Eliot eram nomes fortes na poesia naquela época, sem citar outros. Eu estou assim, 2 ou 3 aí como exemplo só, né? Como é que o Joyce ele chegaria a escrever uma obra poética em verso com o mesmo peso dessas obras e desses poetas, né? Mas enfim, o próprio Joyce, ele se considerava um poeta fracassado, um poeta que não deu certo. Talvez ele estivesse guardando a sua grande obra poética para o final da vida, o que não ocorreu, né? Finalizando aí com Finnegans Wake, e se considerarmos Finnegans Wake prosa poética, então poderemos até discutir isso aí. Mas afinal, se o Joyce tivesse vivido por mais 10 ou 15 anos, porque ele morreu jovem, né? Praticamente jovem, mas se o Joyce tivesse vivido por mais 10 ou 15 anos, o que ele escreveria, né? Depois de ter feito Ulisses, depois de escrever Finnegans Wake? O que mais o Joyce ia escrever em prosa, né? Eu acredito que ele poderia se voltar justamente para o verso, né? A lapidar o seu verso como um artesão, modelar, né? Quem sabe um novo jeito de fazer poesia, uma nova proposta poética, se bem que eu não descarto a ideia de que o Joyce poderia se utilizar das formas tradicionais, as formas clássicas de poesia. Quem sabe escrever aí uma epopeia, né? Eu não descarto essa ideia. Eu acho que é bem possível que, se em hipótese, se ele tivesse vivido por mais de 10, 15 anos, ele poderia aceitar esse desafio ou encarar isso aí para deixar uma grande obra poética, uma grande obra em verso, né? Para compensar aí as suas tentativas como poeta, né? Então eu penso dessa forma. Eu acho que depois de Finnegans Wake ele voltaria para a poesia propriamente dita, para o verso, né? E indo mais longe, eu acho que ele nem ficaria tentando experimentalismo. Acho que ele voltaria para as formas tradicionais, a forma clássica da poesia, né? Tendo aí até como influência, né, o próprio Shakespeare, Dante Alighieri, né? Enfim, mas eu creio que faltou mesmo foi tempo e dedicação para ele lapidar o seu talento para o verso, porque talento ele tinha. O Joyce, ele era um poeta, né? Porém ele não exerceu como deveria, assim, né, com mais empenho, de repente com mais paixão,
Ele acabou se enveredando com a prosa e aí construiu um grande monumento literário, né, do nosso tempo. E o Joyce era um eterno insatisfeito, né, com a sua própria obra. Ele passou a sentir desprezo por seus livros de poemas, né, e também pelos livros de prosa. Ele começou a ver defeito, inclusive, em Ulisses, né. Então, todo livro que o Joyce escrevia acabava sendo superado quando ele terminava de escrever outro livro. Então, o livro anterior deixava de ter importância, né? Ele acabava até negando o livro, os livros anteriores. Bom, e o música de câmara não podia deixar de ter o seu ambiente idílico, né? Suas referências bíblicas, né? Sua ambiguidade luxuriosa, né? A natureza é extremamente erótica e não podia ser diferente, tá? Com seus rios, os seus vales e folhas, o sol no salgueiro, o vento alegre, o céu pálido e azul, a floresta verde, o vento de perfume, o jardinzinho e os cabelos da amada. E é justo considerar que música de câmara trata-se de uma coletânea de canções, em sua grande parte, em sua grande maioria, do que propriamente de poemas, né? Vejo um pequeno ponto em comum, embora significativo, entre o Lou Reed, né, o rebelde de Nova York, e o Joyce, o rebelde de Dublin. Tanto um como o outro, quando falavam de amor, né, sempre traziam aí uma nota de ironia. Basta pegar qualquer canção do Reed e compará-la aí com os poemas de amor, ou dos momentos em que Joyce fala do amor, né? Então você vê uma nota aí de ironia, quando não até um sarcasmo, mas enfim. E além da citação joyciana, né, falando de Lou Reed, ele fez uma canção, My House, do álbum The Blue Mask, de já numa fase, acho que década de 80, já o The Blue Mask, eu não me lembro o ano agora, mas foi um álbum bem interessante. E nessa música, My House, o Lou Reed se compara com o Stephen Dedalus e seu amigo e mestre, o poeta Delmore Schwartz, a Leopold Bloom. Então o Lou Reed faz essa comparação, fazendo essa citação direta do Ulisses, né? Bom, da mesma forma em que nós ouvimos os ecos de Shakespeare, de Paul Verlaine, de Coleridge, de Christina Rossetti e de Blake nas canções e poemas de música de câmara, hoje nós podemos ouvir a voz do poeta James Joyce ecoando de formas diferentes em diferentes músicos e artistas nas mais variadas expressões artísticas. Então, música de câmara, o primeiro livro do James Joyce, ele tem uma vida própria e ele tem se mostrado muito vivo, muito pulsante, né? Basta aí uma pesquisa rápida no Google, no YouTube, você encontra aí essa voz, né? As músicas, as canções desse primeiro livro sendo cantado por outros artistas, né? Sendo interpretadas por outros artistas. Então, música de câmara está mais vivo que nunca e mostra também que a simplicidade, né, dessa poesia, dessa primeira poesia do Joyce, ainda se mantém viva e mostra aí a sua potência, a sua força, né? Eu vou ler um poema aqui, poema de número 5, que foi musicado pelo Syd Barrett. Vou tentar ler aqui no original e depois na tradução, né? Poema 5. Lean out of the window, golden hair, I heard you singing a merry air.
My book is closed, I read no more, watching the fire dance on the floor. I have left my book, I have left my room, for I heard you singing through the gloom. Singing and singing, I merry air, lean off the window, golden hair. Aí a tradução do Alípio. Inclina-te à janela, cabelo de ouro, te ouvi cantando ária encantadora. Não abro mais o livro, olho à distância, a chama pelo chão na sua dança. Deixei meu aposento, minha leitura, te ouvi cantando pela sombra escura, cantando sempre ária encantadora. Inclina-te à janela, cabelo de ouro. Poeminha aqui, número 5. Deixa eu ler mais um aqui só para finalizar. Eu vou ler direto a tradução do Alípio, que é justamente o último poema, o poema que encerra. Né? Escuto um exército em carga pela terra, e estrondo de cavalos se arrojando, a espuma nos joelhos, arrogantes com a armadura negra, atrás deles se erguem, desdenhando as rédeas, com chicotes flutuantes, os cocheiros. Eles bradam para a noite os seus nomes de guerra. Choro dormindo, ouvindo ao longe o vórtice da gargalhada. Eles cindem o escuro onírico, fulgor que cega, e martelam, martelam meu peito como a uma bigorna. Eles vêm sacudindo em triunfo a verde longa cabeleira. Eles surgem do mar e aos berros correm pela praia. Coração, não tens prudência nenhuma, com tal desespero? Amor, 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 por que me deixaste só? Bom, é isso, pessoal. Um pequeno exemplo do música de câmara. A gente vai continuar aí com o próximo vídeo. Vamos falar do Dublinenses, então, tá? Para a gente continuar a nossa série. Mas eu indico aí a vocês, vale a pena ler música de câmara. Tem poemas belíssimos, singelos, simples, com a voz aí do James Joyce. E vale a pena também conhecer esses poemas musicados aí por esses artistas, né? Tanto os novos como o próprio Geoffrey, enfim. Eu vou deixar aqui embaixo, como eu falei, na descrição para vocês conferirem. Pessoal, mais uma vez obrigado. Deixem aí o comentário de vocês. Se gostou do vídeo, curte, comente, para ajudar na relevância do canal também, né? E próximo vídeo, então, Dublinenses. Até mais. Lean out your window, golden hair. I heard you singing in the midnight air. My book is closed, I read no more. Watching the fire dance on the floor. I've left my book, I've left my room.
heard you singing through the gloom, singing and singing a merry air. Lean out of the window, golden hair. Choro dormindo.